Tem uma parada que eu me indago muito, que eu sinto uma aversão, que eu sinto uma repulsa quando eu vejo isso, eu sinto um pouco de indignação, eu sinto raiva, cara. Eu não me sinto satisfeito olhando pra essa parada. Porque assim, eu percebo que muitos profissionais em que você coloca a sua tão querida atenção, tanto querida confiança, principalmente no ramo da psicologia, da neurociência, da psicoterapia, sei lá, coisas assim, sabe? Eles te induzem a fazer perguntas focando no problema para você dizer sim. Vamos pegar um exemplo? Acho que durante todo esse vídeo aqui eu vou usar um exemplo do TLAH, que vai ser muito mais claro, muito mais atual também, vamos concordar. Eu queria trazer um exemplo aqui. Por exemplo, o cara tá pensando que ele tem TDAH, que ele pode ter TDAH. Só um exemplo. Ele vai consultar em um psicólogo para ver se ele tem TDAH. O psicólogo pergunta para ele só perguntas do tipo: você teve algum problema quando você era criança, na sua criação? Você teve algum problema de concentração na escola? Você teve algum problema ou tem de administrar tarefas? Mas nunca ele pergunta quando que você agiu de uma forma que você não pensou, que você não tinha, pera. Quando que você agiu de uma forma que você pensou que não tinha TDAH? Ou o que você fez já que você se sentiu bem fazendo e que você conseguiu focar por horas fazendo naquilo? Ao invés, eu não estou conseguindo pensar em exemplos, eu admito, mas ao invés de ele colocar a atenção na possibilidade da pessoa não ter, ele foca e só faz perguntas direcionando a pessoa para ter, esperando que a pessoa tenha. E a pessoa que já está pirada com isso, talvez até querendo se encaixar no padrão da resposta do psicólogo para não decepcionar ele, ou não se decepcionar, ou não se provar que estava errado, ou não decepcionar alguém que sugeriu que ele tinha, pode acabar dizendo sim, pelas crenças que ela tem. Sabe? Ela pode dizer sim só porque, só fluindo assim com a ideia, ela pode dizer sim. Porque assim, ela pensa que eu tenho TDAH. Ela olha uma parada, se identifica e equivocadamente pensa, eu posso ter TDAH. Por quê? Porque isso ressoa comigo. Sendo que não é necessariamente esse o caso, cara. Não é necessariamente assim, porque você pode identificar com uma coisa de TDAH e você pode nem ter, sabe? E o que acontece? Em um momento que você se entrega a esse pensamento, a essa limitação, e essa indução que os psicólogos, vou citar psicólogos aqui em geral, mas é, sei lá, profissionais em geral, que eu vejo isso, que é a indignação que acontece, eles ficam perguntando sobre essas coisas, te induzindo a falar um sim, sabe? E daí, a partir do momento que você fica sim, 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 sem assim realmente querer, sabe, sem realmente não é nem querer, mas nem ter a oportunidade de se defender de uma forma do outro lado, sabe? Você fica só focando no sim, eu tenho TDAH, sim, eu tenho TDAH, e você nunca foca no eu posso não ter, sabe? E daí, por causa do sim, tenho TDAH, de tanto que ele fica falando, ele chega assim, olha, o teu diagnóstico, a autoridade, o teu diagnóstico é que você tem TDAH. Aí o que o cara faz? Ele pega na tua testa, ele prega, ele tatua, ele cola na tua testa uma placa que diz TDAH. Agora você tem TDAH. E você pode nem ter necessariamente TDAH, mas pelas perguntas de indução que ele deu, que não foram perguntas tão formadas e tão elaboradas, o cara vai lá e agora tem uma criança que ele tem TDAH. Aí ele olha para toda a situação assim, que ele sente um pouco de aversão, ele se entrega. Ele pensa, não, mas eu tenho TDAH, né? Não aguenta, não adianta nem eu tentar. Sendo que se você colocar uma pessoa que tem TDAH e uma pessoa que... Droga, não tenho nenhum outro objeto aqui. Se você pega uma pessoa que tem TDAH e uma que não tem TDAH, ó Jesus aqui. Se você pega uma pessoa que tem e uma que não tem diante de um mesmo problema, a que tem vai sentir a mesma versão do que a que não tem. Mas a crença muda, porque essa aqui acha que tem TDAH,
a tendência é muito maior de desistir, porque ela não quer nem tentar, porque ela sabe que ela tem TDAH, por causa que a autoridade lá, o grande profissional falou que não tem o que fazer, que é assim mesmo. Ele desiste. Ele perdeu o potencial que ele tinha. O cara que não tem, que coincidentemente é Jesus, porque Jesus está muito associado à ideia de liberdade, né? Olha que legal. Eu ia falar, o cara que não tem uma limitação de crença, que nunca procurou assim um psicólogo, assim, dessa forma, ele pode ter uma mente assim que nunca vai passar na cabeça dele que essa versão é relacionada ao TDAH, ele só vai pensar, é uma versão que uma pessoa normal ia sentir durante a vida. O cara vai lá e faz a mesma parada, só investe um pouco mais de energia, assim, de concentração, de foco, e lida com o problema como uma pessoa normal, porque ele é uma pessoa normal. Esse cara aqui, ele até pode ter TDAH, mas pode não ter. E só pela crença de que ele tem, ele deixa e desiste de uma situação que qualquer pessoa ia ter dificuldade de fazer. Só por causa que ele acha que ele tem dificuldade, ele nem tenta. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Muita gente, por isso, pode ser considerado que tem uma doença e não tem nada. Simplesmente lá tatuar assim na cabeça dela e agora já era. E ela acredita e se rende a esse pensamento e não é assim que funciona. E muito profissional não colabora para que isso mude. Eles só perguntam e só focam no problema, só focam no problema e não focam na possibilidade da pessoa não ter o problema, né? E uma coisa que me levou a pensar dessa forma e desenvolver esse pensamento foi o experimento de Rosenhan. Não tenho certeza se eu pronunciei o nome correto, mas quando eu vi quando eu vi esse experimento, que eu tenho aqui aberto para eu ler ele agora, minha cabeça explodiu. E aí eu comecei a reparar nesses padrões na vida que eu peço e convido você a começar a perceber mais esses padrões. Porque eu admito que eu não tenho muito exemplo aqui. Eu só sinto uma indignação e tô falando ela aqui pra vocês. Mas agora, a partir dessa indignação, a partir dessa base, eu quero que vocês olhem pro mundo com essa perspectiva. Beleza? Porque eu tô meio fraco de exemplo agora. Eu espero ter mais no futuro. Mas olha, vamos ter um pouco mais de base no que eu acabei de falar agora. A partir de um experimento que aconteceu de verdade. O experimento de Rosenhan foi um experimento sobre a validade do diagnóstico psiquiátrico que realizou o psicólogo David Rosenhan em 1972. Os resultados foram publicados na revista Tal e tal. O estudo de Rosenhan teve duas partes. A primeira usou colaboradores sadios, chamados de pseudopacientes, os quais simularam as alucinações auditivas numa tentativa de obter a admissão em 12 conceituados hospitais psiquiátricos de 5 estados dos Estados Unidos. A segunda parte consistiu em pedir às instituições psiquiátricas que tentassem deter os pseudopacientes. No primeiro caso, nenhum pseudopaciente foi detectado. No segundo, catalogou de impostores ou suspeitos uma grande quantidade de pacientes reais. O estudo é considerado como uma importante crítica ao diagnóstico psiquiátrico. Eu acho que o vídeo pode ficar muito longo, mas eu queria pedir a atenção de vocês, porque eu vou ler a descrição da primeira e da segunda fase. Beleza? Primeira fase. Rosenhan. Isso você pode... Mano, se você tá me vendo enquanto eu leio, você pode fazer outra coisa enquanto escuta eu lendo, tá? Beleza. Bem de boa, porque isso aqui tá na Wikipédia. Eu queria achar uma outra fonte, mas Wikipédia é o que deu. É o que mais estava descrevido da hora, assim. Primeira fase. Rosenhan foi ele mesmo um pseudopaciente. Além dele, participaram 3 psicólogos, um pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa, sendo 5 homens e 3 mulheres. Nenhum deles tinha sido diagnosticado com problemas mentais e possuía uma vida bem estabelecida. Os pseudopacientes tentaram internação em 12 hospitais diferentes. O único sintoma que relatavam era que ouviam vozes, não muito claras, falando vazio, oco e baque.
Imediatamente depois da admissão, os pseudopacientes cessaram de simular qualquer sintoma, mas alguns estavam um pouco nervosos durante um curto período porque nenhum deles achava que iria ser internado e pensavam que a sua simulação seria descoberta logo, ficando expostos como fraudadores. Todos os pseudopacientes foram internados, 11 com diagnóstico de esquizofrenia e 1 com psicose maníaco-depressiva, ficando internados entre 7 e 52 dias, como uma média de 19 dias. Embora os pseudopacientes não tivessem sido detectados pela equipe profissional, outros pacientes suspeitaram de sua sanidade mental. 35 de 118 pacientes que conviviam com os pseudopacientes expressaram suas suspeitas. Os comportamentos normais dos pseudopacientes eram frequentemente avaliados pela equipe como aspectos de uma suposta doença. Por exemplo, registros de enfermagem para 3 deles afirmavam que sua escrita era vista como um aspecto de seu comportamento patológico. Basicamente, tá uma linguagem muito cabulosa aqui. Mas ele tá falando assim, os caras estavam forçando ter uma doença, tá ligado? Chegavam lá, eram internados e agiam normalmente. Mas os caras estavam vendo o comportamento normal deles como uma doença. Porque eles tinham a perspectiva de que eles estavam lá porque eles eram doentes, então já era, então eles vão ser doentes. É literalmente o que eu acabei de falar. Segunda fase. Para a segunda parte do experimento, o Rosenhan usou um conhecido hospital, referência em ensino e pesquisa, cuja equipe já conhecia os resultados do estudo inicial da primeira fase, e alegou que erros semelhantes não poderiam ser cometidos em sua instituição. Pausa aqui para um comentário pessoal, porque assim, ele olhou a primeira fase que aconteceu e falou assim, ó, eu vou mandar uns caras aí e vocês vão ter que identificar quais que são os normais e quais que não são. E não pode acontecer o mesmo. Entendeu? Voltando à leitura. Rosenhan fez um acordo com eles. Durante um período de 3 meses, um ou mais pseudopacientes tentariam ser admitidos e a equipe tentaria classificar cada paciente que chegasse quanto à probabilidade de ser um impostor. De 1.903 pacientes, 41 foram considerados impostores e outros 42 foram considerados suspeitos. Na realidade, Rosenhan não enviara nenhum pseudopaciente. Todos os pacientes considerados suspeitos ou impostores pela equipe do hospital eram pacientes comuns. Isso levou à conclusão que abre aspas, qualquer processo de diagnóstico que leva tão rapidamente a erros significativos desse modo não pode ser muito confiável. Fecha parênteses. Rosenhan afirmou que ainda o estudo demonstrou que os psiquiatras não podem afirmar com segurança a diferença entre pessoas saudáveis e insanas. A fase inicial do experimento demonstrou uma falha em detectar sanidade, e a segunda fase demonstrou uma falha na detectação de insanidade. O psicólogo concluiu também que os rótulos psiquiátricos tendem a se manter de uma forma diversa dos rótulos médicos em geral, e que tudo que um paciente faz é interpretado de acordo com o rótulo de um diagnóstico, uma vez aplicado. Ele sugeriu que, ao invés de rotular uma pessoa como insana, deve se concentrar nos problemas e comportamentos específicos do indivíduo. Basicamente, um resumão aqui. Na primeira fase, ele mandou uns impostores lá, que eram pessoas normais, não tinham problema nenhum. Mandou lá como se fosse. Os caras, na visão deles, dentro do estabelecimento, tratavam. E eu até sei de fato que eles dopavam eles com muito remédio só para eles ficarem curados, sendo que eles não tinham problema nenhum. Eles saíram do estabelecimento falando, olha, nós era impostor, nós nem tinha problema nenhum, né? Saiu o resultado à tona, foi em público, fizeram um bafafá na época,
E na segunda fase, daí o cara lá chegou, ó, vamos fazer a mesma coisa no teu hospital e você vai ter que identificar os impostores aí e você não vai poder, vai ter que tomar cuidado, porque eu vou mandar uma galera e você vai ter que saber quem tá fingindo ter doença e quem é só uma pessoa normal. Os caras foram lá e aumentaram o número de pessoas que eles não pegariam pra si, que eles não iam diagnosticar com algum problema. Sendo que ele não tinha mandado ninguém na segunda fase. Ele só tinha falado que ele ia mandar para eles olharem para a situação em uma perspectiva diferente, mas ele não mandou ninguém. E a situação foi lidada de uma forma diferente, muito mais realista, pegando só quem realmente tinha problema. E quem não tinha foi avaliado com mais seriedade para não ter. E é o que eu vejo acontecendo muito. Cara, esse vídeo ficou meio longo, mas espero que você tenha gostado e que você tenha pegado a ideia. Se qualquer coisa, fala no comentário que... Fale nos comentários que eu vou gostar bastante de responder. Um grande abraço e é nóis.